Olá, meu nome é Fábio Fernandes Correia, sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, titular da Promotoria Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, uma promotoria de justiça que abrange 13 municípios do extremo sul da Bahia. O Ministério Público do Estado da Bahia sempre teve uma preocupação muito grande com a defesa do meio ambiente. Em 2005, instituiu um núcleo de defesa da Mata Atlântica, chamado NUMA. O NUMA ele teve por objetivo especializar a atuação dos promotores de justiça na defesa do bioma Mata Atlântica, estabelecer articulações mais próximas com órgãos ambientais e viabilizar de uma forma geral uma proteção mais efetiva da Mata Atlântica. Em decorrência dessas ações, foi instaurado um procedimento para apurar a silvicultura de eucalipto no sul do estado. Esse procedimento ele apontou algumas irregularidades ambientais e depois de alguns anos de apuração e de algum tempo de conversa com as empresas de celulose que atuam na região, foi firmado um termo de ajustamento de conduta, chamado TAC. Por meio desse instrumento, foram previstas duas grandes obrigações. A primeira delas diz respeito à necessidade da adequação ambiental dos imóveis rurais que possuem essa monocultura, seja de áreas próprias das empresas ou de áreas fomentadas por elas. E nessa ação, se sentiu a necessidade de uma ação organizada de restauração florestal. Se você tem a intenção de fazer essa adequação ambiental e se essa recomposição ela demandar plantio de sementes ou mudas, necessariamente você precisa ter uma ação organizada nessa cadeia. Essa cadeia que começa com a marcação de matrizes, passa pela coleta de sementes, produção de mudas, o plantio dessas mudas e, por fim, o monitoramento dessas áreas em restauração. Aí foi idealizado o programa Arboreto de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal pela Natália Coelho, então servidora do IBAMA, hoje a serviço do Serviço Florestal Brasileiro. E ele foi viabilizado também por meio desse TAC firmado com as empresas de celulose. O programa Arboreto ele é gerido pela Fundação José Silveira, ela faz a gestão administrativa e financeira do programa, mas a sua condução ocorre por meio de um conselho gestor. Esse conselho gestor ele é formado por atores que atuam na normatização, na extensão ou em pesquisa. Atualmente o Conselho Gestor ele é formado pela própria Fundação José Silveira, pelo Instituto Federal Baiano, pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, pelo INEMA e pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia, além do Serviço Florestal Brasileiro, da Embrapa Tabuleiro Costeiros, e do Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio. São parceiros que têm atuações diversas, mas que se reúnem regularmente para decisão de planejamento e de execução das ações do programa. As ações elas abrangem diversas linhas de ação, desde a coleta de sementes, produção de mudas, que ocorrem por meio da estruturação ou do fortalecimento de núcleos de coletas de sementes e produção de mudas, que ocorrem
num espaço geográfico condizente com a diversidade da Mata Atlântica, ou seja, eles não são coletados apenas no entorno de Teixeira de Freitas, que é a sede do programa, e eles são desenvolvidos em núcleos que vão desde a cidade de Porto Seguro até o norte do Espírito Santo. E é por meio dessa coleta de sementes e produção de mudas que se criou uma rede a fim de possibilitar que diversas comunidades coletem sementes e produzem mudas e troquem elas entre si. E o programa Arboreto ele vai servir como um entreposto. E visando a regularização de toda essa cadeia, o Arboreto hoje conta com uma estrutura, um prédio chamado de Base de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal, e é um prédio com 2.800 metros quadrados de construção, e além do apoio administrativo do programa, ele tem um laboratório de sementes, câmara de sementes, conta com herbário, futuramente contará com uma xiloteca, uma carpoteca, um espaço multiuso para educação ambiental e 2 salas de aula para a utilização prioritária dos alunos do curso de Biologia da UNEB e também com possibilidade da utilização de outros cursos afins. A base do programa Arboreto também contará com a produção de mudas, está em fase inicial de construção o seu viveiro, que terá uma capacidade de produção de 500 mil mudas ao ano. Essas mudas, prioritariamente mudas de espécies em extinção, raras e endêmicas. Então, o Arboreto, o objetivo final é que a adequação ambiental de imóveis rurais, quando necessária a recomposição de áreas degradadas, ela ocorra da melhor forma possível, com o menor custo possível. É por isso que o programa Arboreto desenvolverá pesquisas a fim de que se saibam o comportamento de determinadas espécies da região para possibilitar ao detentor de imóvel rural que a sua restauração ela seja feita com a maior assertividade possível. Eu estou trabalhando no Ministério Público há 10 anos e em 2005 eu fui titularizado na promotoria de Nova Viçosa. Naquele mesmo ano eu tive o meu primeiro contato com Franz Krasberg e desde então a relação entre o artista e o Ministério Público ela vem se estreitando. O Krasberg ele fez uma doação de parte de suas obras a uma fundação em Curitiba. Infelizmente essas obras elas foram danificadas, elas não estavam devidamente armazenadas e o artista então conseguiu trazê-las ao seu ateliê em Nova Viçosa para proceder ao restauro. No entanto, o Ministério Público vislumbrou que havia um perigo que essas obras elas pudessem retornar a Curitiba sem o devido restauro. Então, a fim de resguardar o patrimônio cultural de Nova Viçosa, foi intentada uma ação civil pública e então conseguida uma medida liminar para que essas obras permaneçam em Nova Viçosa até que o próprio artista faça o restauro ou ordene que alguém faça em seu nome. Além disso, o Franz Krasberg foi agraciado com uma medalha de honra ao mérito do Ministério Público do prêmio JJ Calmon de Passos. E ele, alguns anos atrás, ele foi vítima de um roubo na sua propriedade e ele guardava com muito carinho uma medalha que ele havia ganho das mãos do Stalin. E depois que ele recebeu essa medalha do Ministério Público, ele disse que é a medalha mais importante que ele tem na sua coleção, que é uma honra muito grande para o Ministério Público. E além disso, como promotor de justiça,
eu tenho atentado muito aos termos da doação que o artista fez ao Estado da Bahia do seu patrimônio. Essa doação, ela prevê um encargo, que é a construção pelo Estado de um museu no sítio Natura do artista, localizado em Nova Viçosa, e então tenho atuado junto com o advogado do artista, junto com algumas pessoas conhecidas, para que o Estado cumpra esse encargo e faça com que as obras do artista possam ser apreciadas por inúmeras pessoas, já que a intenção é a criação desse museu lá em Nova Viçosa. O Krasberg ele fez uma visita ao programa recentemente e ele ficou encantado com o espaço. Ele pretende inclusive levar essa ideia ao museu que ele tem na cidade de Paris, e também se colocou à disposição para a realização de uma exposição, inicialmente de fotografias no espaço multiuso aqui do programa Arboreto. No ano de 2007 foi apresentada ao Ministério Público uma proposta pelo Instituto Inamata e Água Boa de recomposição de áreas de preservação permanente e de reserva legal no Baixo Sul da Bahia. Esse projeto ele foi levado adiante com a colaboração da TNC e da Fundação José Silveira, e o seu sucesso foi tanto que ele foi repetido em outras etapas. E até diante desse sucesso, o Ministério Público acabou abarcando esse projeto dentro da sua gestão estratégica, já que na visão do Ministério Público do Estado da Bahia, até 2023, uma das suas ações prioritárias na defesa do meio ambiente diz respeito à adequação ambiental de imóveis rurais. Então esse projeto ele agora tem âmbito estadual, e os promotores de justiça que fazem adesão a esse projeto desenvolvem ações de fomento à regularização ambiental de imóveis rurais. Eu tive a honra de ser convidado para ser o gerente do Floresta Legal no âmbito do MP da Bahia, e então desde então nós temos desenvolvido ações com fornecimento de modelos de peças processuais ou extraprocessuais aos promotores, uma campanha publicitária com outdoor, spot de rádio, cartazes, desenvolvimento de uma cartilha sobre o novo Código Florestal. Esse ano foi lançado um outro gibi sobre a Lei da Mata Atlântica, que são todos instrumentos que visam auxiliar, visam conscientizar esse detentor de imóvel rural da importância da preservação e da restauração florestal das suas áreas ambientalmente protegidas.